Olá, eu sou a criadora do canal Ter Gêmeos é Mara e eu tava tomando um cafezinho, né? Agora aqui são 7h30 da manhã e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como é ser mãe de gêmeas. Me chamo Valéria e eu sou mãe da Lauren e da Elissa. Essa é a Lauren, acabou de acordar. Oi! Dá um sorriso, meu bichinho, dá um sorriso! E a Elissa tá dormindo. E eu quero compartilhar a minha experiência como é ser mãe de gêmeos e cuidar sozinha das gêmeas. Porque eu passei por dificuldades bastante, mas não tinha nada aqui no YouTube, algum conteúdo que pudesse me ajudar sobre cuidar de gêmeos sozinho. Porque geralmente tem uma babá, tem uma filha mais velha que ajuda, ou tem a mãe, ou tem a sogra. No meu caso não tenho ninguém. Então eu quero compartilhar essa experiência, tá? E contar pra vocês como foi a minha vida com as meninas. E o tema de hoje é sobre sono. Sono de gêmeos, não é de bebê sozinho, que é muito diferente. Vamos lá. E olha aqui, eu conversando com vocês e quem acordou? Elissa. Bom dia! Eu sou a Elissa. Acabou de acordar. Quando o bebê acorda é a coisa mais gostosa que existe, né? Essa carinha de acordado, assim, sonolento ainda. Quem é mãe vai entender. Então, gente, sem muita enrolação, eu gostaria de compartilhar sobre o sono, né? Como eu já disse. E só corrigindo, eu falei sobre bebê sozinho, né? Mas bebê único, né? Que eu quis dizer. Eu até anotei aqui porque eu poderia esquecer de alguma coisa. Bom, o sono das meninas foi sempre muito conturbado, né? Assim que elas nasceram, eu fiquei só eu e meu esposo no hospital. E já foi assim bem complicado. Elas não dormiam, só dormiam durante o dia e passavam a noite inteira acordadas. Viemos para casa e a situação permaneceu da mesma forma, né? Uma semana depois, lá estávamos nós super exausto, mas é normal, coisa de recém-nascido, só que foi passando 2 semanas, 3, 1 mês, 2, 3 meses e essas meninas não dormiam quase nada. Pra não falar a verdade, eles dormiam de 15 a 30 minutos. E só um momento. Dormiam de 15 a 30 minutinhos. Criança é assim, né? E aí elas dormiam pouco demais. E o que aconteceu foi que eu já tava agoniada, porque imagina, só eu e meu esposo cuidando delas. E a gente não dormia nem de dia e nem de noite. Então, eu com 15 dias de cesariana já tava fazendo praticamente tudo dentro de casa. Eu sei que é super errado, tem contraindicações. Mas eu não tive repouso pós-parto, né? Do puerpério. E eu fiquei muito. Entrei num período que eu só queria chorar e perguntar por quê. Por que eu que tinha que ser mãe de gêmeos, Deus, eu sabia que eu não tinha ninguém pra me ajudar, eu sou sozinha, eu não tinha como pagar uma pessoa, porque eu e. Gente, horrível quem já passou sono com criança, mas assim, era todos os dias, nem de dia e nem de noite. Aproveita quando elas dormem e descansa também. Gente, aqui não funcionava isso, porque elas dormiam 15, 30 minutos no máximo e acordavam. E eu no desespero, eu falei, não, eu pesquisava, e algumas pessoas me diziam assim, ó, descansa, isso vai passar, é assim mesmo, vai passar, tudo passa, vai passar. Mas esses vai passar, em nenhum momento dizia assim, quer saber de uma coisa? Deixa eu te ajudar rapidinho, mana, pelo menos a fazer uma comidinha pra ti, já que tu não consegue descansar. Os conselhos só vai passar. Mas pra quem é mãe sabe que quem não dorme, gente, não raciocina direito, não consegue fazer as coisas, não tem disposição para nada, vive estressado. O sono é fundamental para nossa saúde mental. E eu não tinha esse sono, nem meu esposo. A gente brigava demais, vivia estressado, não sabia como resolver as coisas. E, enfim, tava quase, sabe, no limite. E vai e vem outra e tal, eu acabei não desistindo, falei, vou pesquisar até onde hoje já pesquisei sobre no YouTube. Tinha umas, como é que se diz? Professoras do sono, eu esqueci o nome, tem uns cursos do sono.
E, gente, quando eu vi o preço, R$ 1.500, R$ 1.800, 2.000, na situação que a gente vive, né? Eu já não conseguia pagar uma pessoa, imagina pagar um curso desse valor, né? Sobre educação do sono do bebê. Eu não conseguia pagar. E eu pesquisava no YouTube, pesquisava os vídeos que eram grátis disponibilizados, rotina de fazia tudo, a rotina, ruído branco, sono, quarto escuro, nada funcionava, né? Isso já com 3 meses eu deixava o quarto uma penumbra no quarto, ou então no comecinho eu deixava sempre para sonecas, né? O quarto, a luz um pouco aberta, que tudo isso eu tinha lido que era bom, porque para o bebê diferenciar entre dia e noite, mentira. Vou dizer por quê. E eu acabei que tantas pesquisas com pediatra, nossa, a gente pesquisava, gente, eu liguei para umas 15 mães que eu conhecia. Eu, infelizmente, dei chá pra criança, porque no desespero, sem dormir, 3 meses sem dormir, e eu no desespero, eu dei chá de camomila, chá, não resolvia nada, gente, nada, eu sou contra isso, sou chá. E até a besteira que eu cometi, de dar mingau pra criança, porque, eu falei, a gente não raciocina direito, super contra mingau, sempre fui, mas tanta gente ficar no meu ouvido, né? Sabe o que tu tem que fazer? Dá mingau, que mingau resolve. Essa é fome. Com fome, rapidinho eu vou resolver. Dei mingau pra criança por 15 dias. Foi uma péssima ideia. Elas dormiram de noite 1 horinha a mais. Mas não, você não vai nessa. E acabou que eu, de tantas pesquisas indas e vindas, gente, resumindo, eu posso contar isso em outro vídeo mais detalhadamente, mas resumindo, eu sei que você quer saber logo o final dessa história. Segura aí. Eu li um livro chamado 12 Horas de Sono com 12 Semanas de Vida. Eu tava pesquisando ainda sobre sono, achei no Google e comprei o livro e li. Gente, eu falei, meu pai, eu tô fazendo muita coisa errada. Primeiro, as mamadas. As meninas mamavam no peito e na fórmula, né? Era mamadeira e peito. Elas mamavam a cada 2 horas. Se elas mamassem no peito, de 1 em 1 hora elas queriam. Isso elas já tinham 3 meses. E aí as mamadas tinham que ser corrigidas. Lá no livro diz, você que tá passando por isso, de sono, dos seus gêmeos, vai lá, compra esse livro. Porque por mais que eu explique aqui direitinho, não vai ser a mesma coisa que você lê. E eu passei por isso, mamadas erradas, né? Ajustei as mamadas, quantidade de mamadas, por exemplo, elas acordavam. Eu tinha conversado com o pediatra, eu falei com o pediatra, vários pediatras eu fui e falei sobre o sono, que as crianças não dormiam e tal. É assim mesmo, é da fase. Odeio essa palavra. Vai passar e é da fase. Gente, eu odeio isso. Não me fala aqui, me deixa estressada. E aí eu peguei, ajustei as mamadas dela. E elas mamavam de 2 em 2 horas e lá diz que é pra mamar de 4 em 4 horas. Eu, como assim? Eu não vou aguentar chegar de 4 em 4 horas. E eu fui ajustando de 15 em 15 minutinhos, né? Por exemplo, a mamada delas era 2 e 15. 2 horas, né? 2 horas. A próxima mamada seriam 4 horas. Eu não ia dar 4 horas, eu ia dar 4 e 15. E o que eu ia fazer? Lá diz a técnica, você precisa comprar o livro. Como é que eu vou aguentar? E aí, de 15 em 15 minutos, né? Na próxima mamada, vai ser, um exemplo, 6h30. Na próxima, 8h45. E assim vai. Até chegar a dar o ponto de tomar as mamadeiras ou o peito de 4 em 4 horas. Gente, é possível, não acreditava. Até o peito, né? 4 em 4 horas. Ela dá a técnica toda muito bem correta. Quando eu fiz isso, meu pai, milagres acontecem. Gente, isso resolveu a minha vida. Então, elas começaram a dormir mais. De dia e de noite, acordavam só 2 vezes na madrugada. Gente, tem mãe que diz assim, meu filho, com 3 meses não acordava mais. Parabéns, você ganhou na Mega Sena. Parabéns. Não foi o meu caso. E eu descobri que elas já acordavam só 2 vezes na madrugada, né?
pra mamar e dormiam de novo, não ficavam gritando, choramingando. As sonecas, uma coisa que me ajudou bastante nas sonecas, gente, dormir de bruço. É errado, eu sei, tem perigo de morte súbita, sei, mas vamos lá, antigamente, né, as nossas mães se viravam como davam. Não tinha tanto pitaco da internet na nossa vida, tanto pitaco de pediatra, tanto pitaco da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas, gente, funcionava, né? Agora sim, eles davam a soneca e melhorou bastante a soneca delas de bruço. E eu ficava supervisionando o tempo todo, entendeu? Foi assim como eu digo, meu pai, as meninas chegaram a dormir 3 horas, 4 horas. Gente, quando a primeira dormiu, uma das gêmeas dormiu 1 hora seguida, eu comemorei. Quando ela dormiu 3 horas seguidas, eu chorei, sério, eu chorei. Eu acho que eu não me emocionei tanto quando as meninas nasceram, quando elas dormiram. Sério, eu saí do quarto, eu disse, não acredito, eu contando as horas no relógio, aquele relógio que tá ali atrás de mim, ó, bem ali. Gente, isso é meu testemunho. Eu contava as horas direto no relógio e assim, quando eu vi 3 horas seguidas dormindo na soneca, eu saí e chorei. Então eu já fazia rotina de sono com elas, tudinho, fazia todo esse esquema que eu acho que vocês já pesquisaram, mas nada funcionava, né? E com o dormir de bruço foi muito bom. Ruído branco usei, ninho, eu usei ninho de lençol mesmo, tá? Eu mesma fazia o ninho, não tinha condições de estar comprando o ninho, dá mais 2. Então eu mesma fazia o ninho. E usei ruído branco, tinha rotina, até hoje aqui em casa tem rotina. Agora a rotina é importante, sim, pra você se ajustar nas suas coisas, nos seus afazeres. Mas a rotina às vezes não vai ajudar o seu filho a dormir bem, longas horas, tá? Ele com o tempo vai ajustando, mas tem coisas, gente, que a rotina mesmo em si não vai resolver, né? Não sei se vocês conseguem me entender. Mas, assim, eu fiquei muito feliz quando elas dormiram. Hoje elas estão com 8 meses, tá? Então elas passaram a dormir. Quando eu descobri essa técnica, elas tinham 5 meses. E foi muito tempo, mas pelo menos eu consegui a tempo, consegui descansar, consegui estar mais disposta. Meu marido também, a gente melhorou muito nossa convivência, tudo por causa do sono. Então, se você tá brigando muito, vê se você não tá dormindo direito. E acabou que hoje elas não mamam mais de madrugada. Eu fiz outro processo, porque lá também diz como se faz para retirar as mamadas da madrugada, tá? E fazer com que o bebê... O objetivo é o bebê dormir 12 horas de sono, né? A partir das 12 semanas, né? E essa autora, ela é mãe de gêmeos. Ela trabalhou muito com gêmeos, trigêmeos, quadrúplos, entendeu? E foi isso que foi bom pra mim, porque tem uma referência de mãe de gêmeos. Gente, mãe de gêmeos não é a mesma coisa que ter filhos separados. Por mais que seja 1 ano de diferença, 2 anos de diferença, não é a mesma coisa, tá? Então, muitas mães diziam... Eu conversei com mãe que tinha 15 filhos. Sério mesmo, uma senhorinha que eu conheço, 15 filhos. Não é a mesma coisa. Ela mesma disse, minha filha, eu tenho 15 filhos, todos são diferentes e eu tenho certeza que não é a mesma coisa com gêmeos. E realmente não é. Então, observe bem como é que tá a sua rotina, tá? Rotina dos gêmeos. Tem que fazer rotina desde que nasce. Desde que nasce. As mamadas. Gente, as mamadas. Se seu filho tá mamando de 2 em 2 horas, tem alguma coisa errada. Não tá certo mamar de 2 em 2 horas, tá? 3 horas, 3 horas e meia, tá até que dá, né? Mas o livro recomenda de 4 em 4 horas. Gente, imagina se a gente comesse... Tudo bem que o estômago do bebê é pequenininho e tal, mas imagina se a gente comesse de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora. Que grossura a gente já tá. Tudo bem que o bebê só toma leite, se alimenta, mas, gente, é só adaptar as situações, certo? Então, assim, ajuste as mamadas, tá bom? Veja a posição também, não custa nada ver a posição do filho. A gente vai muito ao pé da letra, assim, sabe? O médico diz isso, mas os médicos, nenhum me ajudou a resolver a situação, que eu já tava pra surtar, de ficar sem dormir, gente. Os médicos nenhum me ajudaram a resolver. E quem foi que me ajudou? A autora do livro aí, 12 horas de sono. E com 7 meses eu retirei,
a mamada delas, da madrugada, aquelas benditas 2 mamadas, lembra? Eu retirei. Eu fugi um pouquinho do livro, né? Eu fiz a minha rotina, eu posso falar isso sobre um outro momento, porque senão vai ficar muito extenso. Então eu quero te aconselhar a verificar isso, tá bom? Qualquer coisa, comenta aí, me pergunta, pode me perguntar que eu respondo. Gente, mãe de gêmeos de primeira viagem tem muita dúvida, chorradas de dúvida. Eu sempre tive muita dúvida. E eu tive que aprender com a minha própria experiência, porque eu perguntava e pesquisava e nada, entendeu? Então, veja as mamadas do seu filho, porque as mamadas, nas horas certas, prolongadas, vai fazer com que ele tenha um sono melhor. De barriguinha cheia, né? Ele não vai ficar acordando de hora em hora, mas assim, de barriga cheia da forma correta, né? Não é de barriga cheia com mingau nem nada, tá? Por favor. Isso só é muito carboidrato, vai fazer seu filho engordar, que realmente aconteceu com as minhas, tá? Elas passaram um pouco do peso por causa do bendito mingau. Então, ainda bem que eu corrigi a tempo. Depois que eu dormi e depois que eu vi o livro, que eu li o livro, abriu minha mente e eu falei, não, vou corrigir umas coisas aqui, umas coisas lá. Charutinho pro bebê, muito importante, mas depois você vai perceber que seu bebê não vai querer mais charutinho e você vai fazer o quê? Então descubra a posição que ele gosta. Muito importante também, eu amo dormir de lado. E descobri que minhas filhas amam dormir de lado também. Então veja isso, eu passei minha gravidez inteira dormindo de lado, na lateral. Entendeu? Então veja se é isso. Tem algumas coisas que a gente tem que pensar direitinho, né? Eu ajustei isso, eu ajustei aquilo, então vamos lá. Então é isso, gente. O que fez, resumindo, para fechar esse vídeo, que fez as meninas dormirem bem, com mais qualidade. Sonecas de 3 até 4 horas de sono, gente. E à noite também. Lembrando que elas dormiam 7 da manhã. 7 da manhã elas já estavam estourando. Tinha que 6h30 elas já estarem prontas para dormir. Então, às 7 da noite, desculpa. 7 horas, 19 horas, elas já estavam dormindo no seu berço, tá? E acordavam só 6 horas da manhã no outro dia, mas não mamavam 2 vezes na madrugada. Mas foi por causa do ajuste das mamadas, que elas já tinham rotina. Eu acho, para não ficar muito repetitivo. Me perguntem as coisas, eu vou responder, tá bom? Muito obrigada pela recepção e é isso aí. Beijo!